Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada, né? Mais uma noite de quarta-feira, após o último culto da Sagrada Família. Hoje, é claro, nós não poderíamos deixar de estar aqui para mais uma noite de quarta-feira, assim como nós falamos no culto, né? De hoje, de quarta-feira, a gente não poderia deixar de estar aqui para ministrar a palavra, um pouquinho daquilo que foi falado aqui durante o dia de hoje, levar também ao coração dos meus amigos que todas as lives, todas as programações estão conosco aqui, ligado ao vivo conosco. E não só aqueles que ficam ligados ao vivo, mas aqueles que também posteriormente irão acompanhar no gravado, que Deus também possa estar alcançando em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre digo, a nossa live não é feita, a nossa programação não é feita somente para as pessoas aqui da cidade de Tangará da Serra, não é feita somente para as pessoas da minha igreja, das minhas ovelhas aqui de Tangará, mas para todos os meus amigos, né, que todas as lives me acompanham. Esta programação é para você. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta programação possa entrar na tua casa, fazendo um milagre na sua vida, como foi feito na vida de Zaqueu e também na casa, na família de Zaqueu, onde houve salvação, que venha haver salvação também para você e para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado você que se liga conosco aqui todas as noites às 21 horas, na quarta e também aos domingos. Que Deus te abençoe. Eu peço, meu amigo e minha amiga, que você fique aí conosco ligado até o final, porque depois da palavra nós estaremos fazendo a oração da fé, clamando a Deus pela tua casa, pela tua família, e que Deus possa alcançar e fazer o milagre. Assim como quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e fez o milagre, que ele possa fazer o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Cristo. Peço a você, como sempre, encarecidamente, que você possa curtir e principalmente que você possa compartilhar, porque quando você compartilha, muitas pessoas serão alcançadas após no gravado, né? Agora, se você puder também mandar uma mensagem para o seu familiar, mandar uma mensagem para o seu amigo dizendo, olha, o pastor Júnior já entrou ao vivo, entra aí também, se liga aí, porque Deus tem palavra de Deus, tem uma palavra do trono do Senhor para o teu coração, onde eu tenho certeza que vai te ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? No último culto, nós falamos com uma pessoa, né, de longe, lá de Santa Catarina. Muitas são as pessoas que têm entrado, nos acompanhado, não só aqui em Tangará da Serra, mas Tangará da Serra, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Livramento, pessoas nos acompanhando em Barra do Bugre, Anenápolis, né, Sapezal, Juína, Campo Novo, todos os lugares também aqui da nossa região, das igrejas, os pastores, né, têm comentado e os membros obreiros têm acompanhado. Que Deus abençoe você, né, de perto, de longe, Rondonópolis, Água Boa, Chavantina, Barra do Garça, pessoas nos acompanhando Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Bahia, vários lugares as pessoas nos acompanhando, e louvado seja Deus, né? Eu creio que Deus tem feito uma obra. Quando você compartilha através do seu compartilhamento, muitas pessoas estão sendo evangelizadas e alcançadas através do poder de Deus, através das palavras que nós temos ministrado aqui. Hoje eu tenho um recado de Deus para você. Você que está às vezes cansado, você que está triste, você que está preocupado, com medo de alguma coisa, esta palavra vai de encontro àquilo que você necessita e Deus com certeza te fortalecerá para a glória de Deus. Amém? Sintam todos aí, né, abraçados, sintam todos alcançados, né, através desse abraço aí, um abraço virtual, que você possa ser abraçado pelo pastor e por Deus agora aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode também colocar o teu nome, colocar a cidade de onde você está conectado conosco, de onde você está falando conosco, fala a cidade, fala aí o estado, e nós estaremos falando o seu nome aqui. É claro, principalmente deixando os nomes para oração, porque sempre nós temos orado, não só na live, amanhã é dia da nossa oração,
oração, é o ciclo de oração que nós temos toda quinta-feira, e nós, os 60 minutos com Deus, e nós estaremos orando e, é claro, apresentando as pessoas que entram na live e que dá o nome ali, para que a gente possa estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar com 10 pessoas, e eu cumprimentando essas 10 pessoas, é como se eu estivesse cumprimentando todas as pessoas que estão entrando na live conosco agora, tá bom? E aí no final eu cumprimento mais 5 em nome de Jesus, abraçando essas 5, eu abraço todas as pessoas que posteriormente também entrarão em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite, Rodrigo, a paz, meu querido, quem está falando conosco aí nesta noite? Boa noite, pastor, boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a graça e a paz a todos. A Solange Assunção foi a primeira a entrar na live. Solange Assunção, que Deus abençoe, irmã. Obrigado por ter estado conosco já hoje no culto e agora acompanhando também na live. Que Deus abençoe. Jaque e Adriano. Jaque e Adriano, que Deus abençoe e obrigado por estar ligado conosco. Andressa Souza. Andressa Souza, que Deus abençoe e obrigado também por estar conosco. Bruna Guzmão. A Bruna Guzmão, que Deus abençoe, obrigado por estar ligado aqui, Bruna. Adécimo Silva. Olha, meu amigo, meu pastor lá de Lucas do Rio Verde, pastor Adécimo Silva, que Deus abençoe o senhor, a esposa, toda a família, em nome de Cristo. Maria Wanda. Maria Wanda, que Deus abençoe, obrigado por estar conectado conosco. Rosalva Guinzani. Rosalva Guinzanir, Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco, minha irmã. Graciele Terezinha Aquino. E ela não poderia faltar, a minha meinha, Graciele Tereza Aquino, que Deus abençoe em nome de Jesus. Iodete Almeida. A Iodete Almeida Ramos, que Deus abençoe, já esteve conosco, está acompanhando a live também aí. Janda Silva. E a Janda Silva, Deus abençoe, minha irmã, também já esteve conosco, ligado na live, que Deus abençoe vocês, obrigado por estar ligado conosco. E assim nós terminamos as 10 pessoas, lá no final mais 5 nós vamos cumprimentar, e cumprimentando essas 15, nós estamos cumprimentando todas as pessoas da live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje foi muito especial, as pessoas compareceram, vieram aos 3 cultos de hoje, Deus operou com maravilhas, e eu creio que a palavra de Deus vai ajudar você naquilo que você necessita. Mateus, capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, por gentileza. Vamos lá para este recado que Deus tem para nós nesta noite, e que Deus possa falar aí ao teu coração. Assim como eu sempre faço, eu quero segurar a minha Bíblia na mão, eu quero ficar bem à vontade, eu quero que você fique à vontade também aí onde você está. Coloca a mão, por gentileza, sobre a palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti apresentamos a Tua palavra, apresentamos e abrimos também o nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco, cele a instrução, nos direcione e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos começar aqui no versículo 22, a Bíblia diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vamos entender isso aqui? A Bíblia diz que Jesus estava ali em um certo lugar, ele tinha acabado de fazer a multiplicação ali, né, dos pães, dos peixes. Jesus estava ali com os seus discípulos, quando Jesus dá uma ordem a eles. Você pode ler que a Bíblia diz que logo Jesus ordenou, né? Existe mandamento, existe ordenança, e Jesus ordenou, Jesus deu uma palavra a eles, dizendo: olha, eu quero que vocês atravessem, que vocês vão para o outro lado do mar. O que os discípulos fizeram? Eles simplesmente obedeceram aquilo que Jesus havia pedido. Jesus deixou que eles fossem, entrar no barco e foram. E Jesus, ele foi para o monte, a Bíblia diz que ele orou à parte, né? Era tardezinha quando Jesus mandou os discípulos irem, e ele foi orar ao monte. Jesus tinha um costume de orar.
O que acontece? Quando os discípulos decidem fazer o que Jesus mandou, quando eles estão no meio do mar, a Bíblia diz que vem um temporal, vem uma tempestade, o vento é forte, o vento é o contrário, e Jesus ele percebe que os seus discípulos estão em perigo. O que ele faz? Ele desce do monte e ele começa a andar sobre as águas para ir até onde os seus discípulos estavam. A Bíblia diz que eles estavam, era a quarta vigília da noite, ali por volta de 3 às 6 horas da manhã, né? De 3 horas da manhã, das 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã, é a quarta vigília da noite. Ou seja, eles já haviam remado bastante. O que me chama a atenção é que essa tempestade, esse temporal, esse vento que vem ao contrário, veio após os discípulos tomarem a decisão de fazer aquilo que Jesus havia mandado. E muitas vezes isso também acontece conosco. O quê, pastor? Quando nós estamos dispostos a cumprir a palavra de Deus, o mandamento, a ordenança do Senhor, pode ter a certeza que sempre o temporal ele vai se levantar para fazer com que você pare e desista de cumprir aquilo que Deus tem falado com você. Eu dei até um exemplo muito claro, eu creio que comigo foi assim, e eu creio que quase todos, né, que estão me acompanhando, aconteceu isso, porque o diabo, ele tem a mesma, como que eu posso dizer, ele tem as mesmas artimanhas, né? Ele age da mesma forma como ele enganou a Eva, Adão, assim ele tenta enganá-lo, ludibriar as pessoas, ele tenta ir contra aquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o vento era forte, era ao contrário, ou seja, o diabo usando ali a força da natureza para poder agir contra aquilo que Deus queria, que era com que eles fossem o outro lado do mar. Conosco também acontece assim. Inclusive eu atendi uma pessoa, tem uns 10 dias, uma semana que eu atendi uma pessoa, e ela disse, pastor, eu sou uma pessoa que eu era da igreja católica, mas eu comecei a vir à igreja do Senhor, eu estou gostando da palavra, eu tenho aprendido o que eu nunca tinha aprendido, eu estou conhecendo, eu estou aprendendo de Deus, mas eu estou a ponto de desistir. Eu falei, mas se você está aprendendo, se você está gostando, por que você pensa em desistir? Ela disse, pastor, porque depois que eu entrei para a igreja, que eu comecei a entender as coisas de Deus, ao invés de melhorar, parece que piorou. E na verdade sempre é assim, o diabo sempre vai se levantar com aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Você pode ver que os discípulos querendo fazer a vontade de Deus, veio esse temporal, veio essa tempestade, essa tempestade ela veio para quê? Para tentar parar e fazer com que os discípulos desistissem de fazer o que Deus havia mandado e voltar atrás. Mas o que me chama a atenção, ele já não tinha navegado até a metade? Tanto a metade para voltar quanto para chegar, faltaria a metade. Então, para que voltar? Deus está dizendo, avance, não pare, não desista. Mesmo no meio de problemas, de adversidade, provações, dificuldades, persevere em fazer aquilo que Jesus declarou a você através da palavra dele. E continuando, eu continuei falando para mim o seguinte, essa moça, eu falei assim, olha, a maioria das pessoas, quando vem para a igreja, parece que o diabo se levanta de... O que ele faz? Não é que está mais difícil. O diabo ele se levanta de uma forma assim terrível. É a última cartada que ele está dando sobre a sua vida. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se está acontecendo isso com você, está no meio de uma tempestade, de uma adversidade, de uma dificuldade, de um problema, permaneça firme e apenas cumpra aquilo que Jesus te determinou. Amém? Continuando a palavra, a Bíblia diz assim, no versículo 25, né? Nós paramos. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. A Bíblia diz que eles viram Jesus caminhar sobre as águas e até imaginaram que fosse um fantasma. E, meu querido, fantasma nem existe. Mas eles estavam ali tão assustados, com tanto medo, que eles acharam que Jesus era um fantasma e eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo. Jesus declarou bem alto, sou eu. E ele disse, não temais. Creio que eles ficaram assim com medo e preocupados. Por quê? Eles já tinham visto Jesus fazer várias coisas, vários milagres.
mas nunca tinham visto ainda Jesus andar sobre as águas. É algo totalmente sobrenatural. O que a Bíblia diz? Que aquilo que os teus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram e que ainda não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para você. O que eles ainda não tinham visto, eles estavam vendo. E você também verá. Continue, persevere. Porque mesmo no meio de problemas, adversidades e provações, Deus vai mostrar para você o sobrenatural. E ele está vindo. Diz, não tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui algo me chamou a atenção. Porque quando Jesus disse, sou eu, não temais, né? Se acalma, sou eu, não temais. Só a palavra de Jesus não foi o bastante para Pedro. Pedro disse, Senhor, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, me dê um sinal de que é o Senhor. Me dá um toque, mostra para mim. Se eu andar sobre as águas, é porque realmente é o Senhor. O que me chama a atenção é que Jesus, no 29, diz, e ele disse, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A minha pergunta é, será que Pedro entendeu quando Jesus disse, sou eu, não temais? E ele precisou dizer, Senhor, se é mesmo o Senhor, me manda ir por cima das águas. Você pode ver que Pedro, ele pede um toque, ele pede um sinal para que ele viesse verdadeiramente acreditar. Irmãos, entenda uma coisa, se Jesus disse, sou eu, não temais, qual era o intuito de Cristo? Que ele se acalmasse e Jesus iria até o barco, porque essa era a preocupação de Cristo, ir até o barco para que eles pudessem se acalmar. Mas Pedro, não crendo que era Cristo, ou seja, não crendo na sua palavra, ele precisou de um sinal, ele precisou de um toque. O que eu falei para as pessoas da minha igreja hoje? Você não precisa esperar um toque ou um sinal de um Deus que está falando com você. Tem muitas pessoas que falam, pastor, se Deus fizer isso, se Deus me der uma visão, se Deus me der um toque, não. Deus não vai tocar se ele está falando. Que basta apenas uma palavra para que você entenda e cumpra aquilo que Deus venha falar. O que aconteceu? Pedro, não crendo, né? De primeiro disse, se é mesmo o Senhor, manda que eu venha, manda eu ir com o Senhor sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. É interessante que a Bíblia diz que Pedro, ele anda, ele consegue fazer aquilo que Jesus fez. Deus deu o poder a Jesus, assim como deu a nós, como diz a sua palavra, de fazer coisas maiores. Jesus, ele andou e concedeu que Pedro também andasse. 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, voltou a ter medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Isso aqui me chamou muita atenção. A Bíblia diz que quando Pedro, ele começa a andar, ele está olhando, olha que coisa interessante, ele está focado em Cristo, ele está olhando para Jesus, Jesus fala, vem, ele desce do barco e olhando para Jesus, e ele começou a andar, e ele conseguiu cumprir o seu objetivo, que era andar como Jesus estava andando, e para poder chegar até onde Jesus estava. Só que a Bíblia diz que quando o vento bateu contra ele, o vento aí são os problemas, as adversidades, as provações, os problemas que acontecem dentro da sua casa. Quando o vento forte bateu sobre ele, é como se ele estivesse olhando para Jesus, e quando o vento bateu, ele quis olhar de onde veio o vento. Isso que é o foco da mensagem de hoje. Ele tirou o foco, ele tirou a sua atenção que estava em Cristo. Cristo é a palavra para nós hoje. Ele tirou a atenção da palavra, daquilo que Jesus havia falado a ele, e ele dá atenção para o vento. E a Bíblia diz que sentindo, e eu falei para as pessoas da igreja hoje, cuidado com certo tipo de sentimento. Porque tem certo tipo de sentimento, principalmente o medo, ele vai nos amarrar, ele vai nos paralisar. A Bíblia diz em Provérbios que o medo ele arma laço, o laço ele prende.
E quando Pedro tirou o olhar de Cristo, da palavra, do foco, que ele olhou, ele se preocupou com o vento, a Bíblia diz que na mesma hora ele começou a afundar e ele clamou dizendo, Jesus, socorre-me. E logo, 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz que quando ele subiu para o barco, acalmou o vento. Eu estava falando para as pessoas, se o objetivo deles era tempestade, Jesus estava indo para o barco para acalmar. Não precisava ele ter descido. E se ele decidiu descer, ele tinha que perseverar olhando para Cristo e firmando na palavra quando Cristo disse vem. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, ele não tinha que ter descido, porque o objetivo era que a tempestade acalmasse. Quando Jesus subiu ali no barco, a tempestade acalmou. Já que não era para ele ter descido, ele desceu, que ele permanecesse olhando firme para o seu objetivo, que era chegar até Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, no versículo 1. A Bíblia diz assim, 12:1 de Hebreus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Dá uma olhada no 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha que coisa linda. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele parou de olhar para a palavra. Ele parou de olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Qual era a intenção de Pedro? Ir até Jesus. E qual foi a palavra que foi liberada? Vem, você pode. Só que ele tirou o foco. Ele saiu daquilo que foi falado e tirou os olhos do autor e do consumador da fé. O que me chama a atenção no versículo 1 é, portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, outra a gente vê tantas coisas que têm acontecido, como Pedro, nós temos que tomar de testemunha, temos que tomar de exemplo para que isso não aconteça conosco. Ele diz, deixemos todo o embaraço e pecado. Perguntei na igreja hoje, Pedro pecou? E unanimemente as pessoas disseram, não, sim, Pedro pecou. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se ele desceu do barco, era necessário ele crer e ele ter fé que ele conseguiria concluir o seu objetivo. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero, é o firme fundamento daquilo que eu espero. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Se ele foi sem fé, é porque ele pecou. Existe uma diferença entre fé e crer. Crer é acreditar que Deus pode. E fé é estar sintonizado com Deus e com a sua palavra. Olha que coisa linda. Deixe para trás todo o embaraço. O que foi um embaraço para Pedro? O medo. E o medo fez ele deixar de crer e ter fé, que ele conseguiria concluir aquilo que ele tinha como objetivo. Cuidado com os seus sentimentos. Não permita o medo, não permita nada te embaraçar para que você não venha pecar deixando de crer em Deus e de crer naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Para a gente finalizar, Efésios capítulo 3. Não se esqueça, por mais que você esteja enfrentando qualquer tipo de problema ou adversidade, a adversidade pode vir. Mantenha o seu olhar firme em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Amém? Efésios capítulo 3, por gentileza, Efésios 3. Nós vamos ler, eu ia ler a partir do 20, mas nós vamos ler a partir do versículo 17. No versículo 17 a Bíblia diz assim, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Eu estava falando para as pessoas hoje que a fé, ela vem pelo ouvir. Muitas pessoas, irmãos, elas escutam. Como eu sempre digo, escutar é diferente de ouvir. Qualquer barulho é escutar. Ouvir é quando você coloca o seu coração naquilo que você ouviu. Então a Bíblia diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados é plantado, firmados, fundados em amor. 18.
Poder diz perfeitamente. Olha só, quando a fé, quando a palavra está no nosso coração, no 18 diz, nós podemos perfeitamente compreender com todos os santos, aqueles que estão com Deus, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que Jesus está dizendo, o que Deus está falando através desta palavra, é que nós vamos poder contemplar a plenitude, a totalidade do poder de Deus agindo e operando naquilo que a gente crê. Olha só, poder diz perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Aqui chegou onde eu quero. Ora, aquele que é poderoso para fazer, dá uma olhada. 1, tudo. 2, muito. 3, mais. 4, abundantemente. 5, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vou ler outra vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder poder que em nós opera. Estava falando para as pessoas da igreja e eu falo também para você. O poder está dentro de você. O poder está aí. É só você crer e ter fé. Qual é esse poder? O poder do crer e o poder da fé vai te levar a conquistar tudo aquilo que você necessita. Hoje, é claro, o que nós cremos? Cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O que nós cremos? Cremos que através desta palavra que nos fortaleceu, através da nossa oração que nós vamos fazer agorinha, todas as nossas adversidades cairão por terra. Lembre-se, quando Jesus entrou no barco, está aqui o barco, ó, o seu coração. Quando ele entrar, a palavra entrar aqui, no seu barco, vai trazer a calma para o barco. Lembra quando Jesus entrou no coração de Zaqueu? Depois que ele entrou no coração de Zaqueu, Zaqueu levou ele para dentro da casa. A tempestade para primeiro aqui. Deus está curando agora a sua alma, tirando angústia, tristeza, medo, preocupação. Deus está acalmando o seu barco. E ele entrando no seu barco vai parar dentro da sua casa com Jesus. E parando lá, vai haver também a paz na sua casa, tranquilidade, vai ter o poder de Deus operando com milagre. O poder opera dentro de nós. Quando a palavra está aqui, quando Jesus diz para Pedro, vem, ele tinha que se firmar naquela palavra e só olhar para Cristo e chegar onde ele almejava chegar. Almeja chegar em algum lugar? Almeja receber algo de Deus? Persevere mesmo no meio dos problemas, adversidades e provações. O poder está dentro de você para que Jesus possa fazer hoje tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu espero que esta palavra possa ter acordado você, trazido a fé, fazer você crer naquilo que você é capaz de fazer, porque o poder de Deus está dentro de você através da palavra que foi pregada. E qual é o poder? O poder do crer e o poder da fé. Crer é acreditar que Deus pode, e fé é a certeza daquilo que você espera. Deus está concluindo hoje, porque o poder está dentro de você. Amém? Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, queremos agradecer o Senhor, primeiramente, ó Deus, pela oportunidade de, através desta live, poder, meu Deus, entrar agora em comunhão com dezenas de irmãos que em todos os lugares, de perto e de longe, estão nos acompanhando. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado pelo entendimento que o Senhor trouxe hoje através da Tua palavra. Que esta palavra possa verdadeiramente ter entrado dentro do coração de cada pessoa, produzindo o crer, o acreditar e produzindo a fé, que é o firme fundamento, a certeza da coisa que esta pessoa espera. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que além de ter produzido o crer e a fé, que toda espécie de embaraço, de medo, meu Pai, seja repreendido agora
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo este medo, eu repreendo essa angústia, eu repreendo esta preocupação. Em nome de Jesus, cesse agora, pare. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, e eu peço que cada pessoa que está me acompanhando agora e cada nome da família dela que foi colocado para a oração, que o Senhor possa alcançar agora, meu Deus. Pai, se tem alguém precisando de cura, que o Senhor possa curar, que a minha fé unida com a fé deste homem, desta mulher que está me acompanhando agora, meu Pai, possa ser a fé necessária para alcançar o milagre que esta pessoa agora necessita. Pai, se é alguém da família que está doente, traga cura, Senhor. Alcance esta pessoa onde ela estiver, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro. O Senhor é perfeitamente poderoso para curar o familiar desta pessoa agora. E como ministro do teu evangelho, eu repreendo esta enfermidade, eu repreendo esta doença e eu declaro a saúde, a cura, a libertação sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Meu Pai, se tem alguém preso, aprisionado por um vício, que o Senhor possa quebrar agora esse jugo do inferno, que aprisiona esta pessoa que quer parar, meu Pai, com o tabagismo, com o alcoolismo, com as drogas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quebro esse laço, eu quebro essa algema que mantém o familiar desta pessoa presa. Eu digo quebra, eu digo sai, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, visita os filhos, Senhor, que estão rebeldes, que estão teimosos, lança por terra essa rebeldia, acaba com esta briga dentro do lar, a incompatibilidade, a divisão. Pai, em nome de Jesus, que essa tempestade dentro deste lar acabe, que essa tempestade cesse, que haja, meu Deus, harmonia, carinho, amor, diálogo, meu Pai, respeito dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós e a nossa família possamos servir ao Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Pai, quebranta o coração endurecido, o coração de pedra, como diz a tua palavra, o Senhor é perfeitamente poderoso e capaz de transformar o coração de pedra num coração de carne, capaz de compreender as coisas do Senhor. Meu Deus, para a glória do teu nome, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta pessoa, esta família, para a tua glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. E que você creia, meu querido, minha querida, e muito obrigado por você ter ficado conosco até o final desta live, tá bom? Que Deus te abençoe e domingo nós estaremos de volta às 21 horas em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, mais uma vez, considere-se todos abraçados que nos acompanharam do início ou que entrou no meio ou que chegou no fim. Considere-se abraçado, meu muito obrigado. Mais uma vez, peço que você compartilhe e peço também que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, curtir e também que você possa compartilhar. Olha, amanhã, quinta-feira, culto de oração, 60 minutos com Deus, 60 minutos só oração, orando por tudo e por todos. Eu espero por você amanhã às 19 horas em nome de Cristo. Sexta-feira, 8 da manhã, às 17h50 e às 19 horas e 30 minutos, culto de cura e culto de libertação. E domingo é aquele culto dos filhos de Deus, oração, louvor, oração, palavra, ensino, e eu espero por você às 8, às 17 e às 19 horas, Rua Décio Muralha, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, aqui no centro de Tangará da Serra. E você, é claro, é o meu convidado especial. E às 21 horas, nós nos encontraremos novamente aqui na nossa live de domingo, em nome de Cristo. Vou falar com 5 pessoas para a gente finalizar a live de hoje e até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém? Quem está falando conosco aí para a gente finalizar, Rodrigo? O Vanderlei está nos acompanhando da cidade de Londrina, no Paraná. Dá uma olhada, meu querido. Olha como é que Deus é bom. Vanderlei, lá da cidade de Londrina, no Paraná. Olha, eu já estive aí, já joguei aí em Londrina, do Paraná. Deus abençoe você, Vanderlei. Deus abençoe sua família e que Deus abençoe esta cidade de Londrina em nome de Jesus. Maria José Silva, de São José do Rio Claro. Maria José Silva, de São José do Rio Claro. Aí, ó, o ministro Gilmar não me acompanha lá, mas tem alguém de São José do Rio Claro nos acompanhando. Deus abençoe, minha irmã, a cidade de São José do Rio Claro, a senhora e a sua família, em nome de Jesus.
José Paulo Cavalcante. Olha o meu pastor lá, José Paulo Cavalcante, lá da cidade de Campo Novo. Deus abençoe o senhor, pastor. Marlene Hoffman. Minha tia Marlene Hoffman, é claro, tia da minha esposa, eu casei com a minha esposa, ela é minha tia também. Deus abençoe, Marlene, obrigado por estar nos acompanhando em nome de Jesus. Homer Japonês. E o meu vereador, o Homer Japonês, deu a 5 pessoas. Deus abençoe a todos e até amanhã, quem vier no culto, se Deus quiser. Na live, domingo, nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoe.